No começo de tudo, não existia nada. Tudo era escuro, vazio, silencioso. Mas Deus estava lá. Ele sempre existiu. Então, com sua voz poderosa, ele começou a criar o mundo com muito amor. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele separou a luz da escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E assim se passou o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu. Ele separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima e fez um espaço bonito, azul, para o ar e as nuvens. Foi assim que ele fez o céu. No terceiro dia, Deus reuniu as águas num só lugar para que aparecesse a terra seca. A terra ele chamou de terra, e as águas deu o nome de mares. Depois, ele fez nascer toda a vegetação, árvores, plantas, flores e frutas de todo tipo. Tudo bem colorido, cheiroso e bonito. Deus viu que tudo isso era bom. No quarto dia, Deus fez o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Ele criou o tempo e as estações: verão, outono, inverno e primavera. Tudo no seu lugar certinho. No quinto dia, Deus criou os peixes para nadar nos mares e os pássaros para voar no céu. Grandes baleias, peixinhos coloridos, águias voando alto e passarinhos cantando. Deus ficou feliz com a criação e disse para os animais se multiplicarem. No sexto dia, Deus criou os animais da terra: leões, girafas, elefantes, gatinhos e cachorros, cada um com seu jeito especial. Mas a criação mais especial veio em seguida. Deus criou o ser humano. Ele formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Depois, Deus fez a mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, para cuidar do mundo e se relacionar com ele. Deus deu a eles um jardim lindo chamado Éden, onde tudo era perfeito. No sétimo dia, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar a importância do descanso e da gratidão. Ele abençoou esse dia e o separou como um dia especial. Cada parte da criação foi feita com carinho e propósito. Deus fez tudo bom e com ordem. Ele mostrou que é poderoso, sábio e amoroso. E também nos ensinou que devemos cuidar da natureza, valorizar o descanso e lembrar sempre que fomos criados para viver perto dele. Deus criou o mundo com cuidado e amor. Cada detalhe mostra que ele tem um plano perfeito. Isso nos ensina a confiar nele, obedecer sua vontade e cuidar bem do que ele fez, porque tudo que Deus criou é precioso, inclusive você. Jesus gostava muito de ensinar sobre o reino de Deus usando histórias chamadas parábolas. Essas histórias eram cheias de sabedoria e ensinavam lições importantes para quem quisesse ouvir com atenção. Um dia Jesus contou a história do semeador. Ele disse que um homem saiu para semear sementes no campo. Algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros comeram tudo. Outras sementes caíram em um solo cheio de pedras. Elas até brotaram rápido, mas como não tinham raízes profundas, logo secaram. Algumas caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantinhas. Mas outras sementes caíram em terra boa, cresceram fortes e deram muitos frutos. Jesus explicou que as sementes são a palavra de Deus. Algumas pessoas ouvem, mas o inimigo rouba logo o que foi semeado em seus corações. Outras recebem a palavra com alegria, mas quando surgem dificuldades, desanimam. Algumas até ouvem, mas se preocupam tanto com as coisas do mundo que esquecem de Deus. Só quem guarda a palavra no coração e vive por ela dá muitos frutos para o reino. Em outro momento, Jesus contou sobre o bom samaritano. Um homem foi atacado por ladrões e ficou ferido na estrada. Um sacerdote e um levita passaram por ele, mas não quiseram ajudar. Então veio um samaritano, alguém que o povo da época desprezava, e teve compaixão. Ele cuidou das feridas do homem, colocou-o em seu animal e o levou a uma hospedaria, pagando todas as despesas para que ele se recuperasse. Jesus ensinou que o verdadeiro próximo é aquele que tem misericórdia e ajuda quem precisa, sem olhar para a aparência ou para onde a pessoa vem. Jesus também falou sobre o tesouro escondido. Ele disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontrou, ficou tão feliz que vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo.
Assim é com o reino de Deus, vale mais que qualquer coisa neste mundo. Quando descobrimos o amor de Deus, devemos abrir mão de tudo para viver perto dele. Outra história que Jesus contou foi sobre as 10 virgens. 5 eram sábias e 5 eram tolas. Elas esperavam a chegada do noivo para uma grande festa. As sábias levaram óleo extra para suas lâmpadas, mas as tolas não levaram. Quando o noivo demorou, as tolas ficaram sem luz e saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou e levou as sábias para a festa. Depois, quando as tolas voltaram, a porta já estava fechada. Jesus ensinou que devemos estar sempre preparados para encontrá-lo, porque não sabemos o dia nem a hora em que ele virá. Cada uma dessas parábolas nos mostra como é importante ouvir a palavra de Deus com atenção, cuidar das pessoas com amor, valorizar o reino de Deus acima de tudo e estar sempre prontos para o dia em que Jesus voltar. Agora que você ouviu essas histórias tão especiais, lembre-se, Jesus quer que a gente tenha um coração aberto, cheio de amor e fé. Você já imaginou como seria ver um rio virar sangue ou sapos cobrindo toda a cidade? Então vem comigo descobrir essa história incrível da Bíblia. Há muito tempo, o povo de Israel era escravizado no Egito. Eles trabalhavam duro e sofriam muito. Então Deus escolheu Moisés para falar com o rei do Egito, chamado Faraó, e pedir que deixasse o povo ir embora. Mas o Faraó não queria obedecer. Então Deus enviou 10 pragas para mostrar que ele é o verdadeiro Deus e que ninguém é mais poderoso do que ele. A primeira praga foi transformar toda a água do rio Nilo em sangue. Os peixes morreram e o rio ficou fedendo. Mesmo assim, o Faraó não deixou o povo sair. Então veio a segunda praga, sapos por toda parte. Eles invadiram as casas, as camas e até as panelas. Quando o Faraó pediu para Moisés orar a Deus para tirar os sapos, Moisés orou e os sapos morreram. Mas o Faraó continuou com o coração duro. Deus mandou a terceira praga, piolhos. O pó da terra virou piolho, e todo mundo, até os animais, ficou cheio deles. Ainda assim, o Faraó não mudou de ideia. Na quarta praga, enxames de moscas tomaram conta de tudo. As casas dos egípcios ficaram cheias, mas onde o povo de Israel morava, não tinha nenhuma mosca. Deus mostrava que cuidava dos seus. Depois veio a quinta praga. Uma doença muito forte matou os cavalos, vacas, ovelhas e todos os animais dos egípcios. Mesmo vendo isso, o Faraó continuou teimando. A sexta praga foi muito dolorosa. Feridas cheias de pus apareceram nas pessoas e nos animais. Ainda assim, o Faraó não se arrependeu. Então veio a sétima praga. Deus mandou uma chuva de pedras enormes misturadas com fogo. As plantações e os campos ficaram destruídos. Mesmo com tanto estrago, o Faraó não deixou o povo ir. Na oitava praga, enxames de gafanhotos cobriram o Egito e comeram tudo que ainda tinha sobrado das plantações. A fome ficou ainda pior. O Faraó até disse que deixaria o povo ir, mas mudou de ideia outra vez. Depois, Deus mandou a nona praga. Uma escuridão tão forte que ninguém conseguia enxergar nada durante 3 dias. Só onde os israelitas moravam havia luz. Mesmo assim, o Faraó continuava dizendo não. Por fim, Deus mandou a 10ª e última praga, que foi a mais triste. O anjo do Senhor passou por todo o Egito e tirou a vida dos primogênitos dos egípcios, até do filho do Faraó. Mas Deus mandou que os israelitas colocassem o sangue de um cordeiro nas portas das suas casas, e o anjo passou direto por elas, sem fazer mal. Depois disso, o Faraó finalmente deixou o povo de Israel ir embora. Deus mostrou que é fiel, que protege quem obedece e que cumpre tudo o que promete. Essa história nos ensina que Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal e que Ele sempre cumpre suas promessas. Precisamos confiar nele e obedecer sua palavra. Você já pensou como seria atravessar um mar com as águas abertas, formando um caminho seco no meio? Hoje vamos conhecer uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Quando Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho e salvar o povo de Israel de um perigo enorme. Prepare-se para ver como Deus pode fazer o impossível acontecer quando confiamos nele.
Depois de muitos anos sendo escravizados no Egito, o povo de Israel foi libertado por Deus com a ajuda de Moisés. Eles estavam muito felizes por estarem livres, mas logo enfrentaram um grande problema. O faraó se arrependeu de deixá-los ir e mandou seu exército ir atrás deles com cavalos e carruagens. Os israelitas estavam andando pelo deserto quando olharam para trás e viram o exército egípcio se aproximando rapidamente. E na frente deles estava o enorme Mar Vermelho. Eles ficaram apavorados. Não havia para onde correr. O povo começou a reclamar e a dizer que iam morrer ali. Mas Moisés respondeu com fé: "Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai lhes dar." Então, Deus disse a Moisés que levantasse o cajado e estendesse o braço sobre o mar. E foi aí que o milagre aconteceu. De repente, um forte vento soprou e dividiu o mar ao meio. As águas formaram paredes dos dois lados, e bem no meio apareceu um caminho seco. Moisés guiou o povo por esse caminho. Crianças, adultos, idosos e até os animais passaram por entre as águas, andando com segurança. Eles estavam atravessando um mar aberto. Que coisa maravilhosa! Quando todos chegaram do outro lado, o exército do faraó tentou seguir pelo mesmo caminho. Mas assim que o último israelita saiu do mar, Deus mandou as águas voltarem ao lugar. O mar se fechou e cobriu todo o exército inimigo. Ninguém conseguiu alcançar o povo de Deus. Eles estavam a salvo. Naquele dia, o povo viu com os próprios olhos o poder de Deus. Eles ficaram muito admirados e passaram a confiar mais nele e em Moisés, o líder escolhido por Deus. Foi um momento de vitória, não por causa da força das pessoas, mas porque Deus lutou por elas. Deus cuida de nós mesmos nas situações mais difíceis. Ele pode abrir caminhos onde não vemos saída. Precisamos confiar nele e não desistir, mesmo quando temos medo. Você já viu um animal falar? E se eu te contasse que uma jumenta falou de verdade com um homem? Essa história impressionante está na Bíblia e vai mostrar como Deus pode usar qualquer coisa, até um animal, para nos proteger e nos ensinar o caminho certo. Numa terra distante, um homem chamado Balaão foi chamado para fazer algo muito errado. Ele pensou que ninguém estava vendo o que ele fazia, mas Deus estava atento. Quando Balaão montou em sua jumenta para ir a um lugar onde não devia, algo incrível aconteceu. A jumenta viu o que Balaão não via e começou a falar. Sim, ela falou de verdade. E essa conversa inesperada mudou tudo. Havia um povo chamado Moabe, e o rei deles se chamava Balaque. Ele estava com muito medo dos israelitas, o povo de Deus que estava se aproximando de sua terra. Então, Balaque teve uma ideia. Mandou chamar um homem chamado Balaão, que era conhecido por suas bênçãos e maldições. O rei queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Ele enviou alguns mensageiros com presentes, pedindo que Balaão fosse com eles. Balaão perguntou a Deus o que devia fazer, e Deus respondeu claramente: "Não vá com eles e não amaldiçoe o meu povo, porque eles são abençoados." Balaão obedeceu no começo e disse que não podia ir. Mas depois, o rei Balaque insistiu, mandando ainda mais presentes e promessas. Então Balaão ficou tentado. Ele perguntou a Deus de novo, e Deus permitiu que ele fosse, mas com uma condição: só falar o que Deus mandasse. Na manhã seguinte, Balaão selou sua jumenta e partiu com os homens. Mas Deus ficou irado, porque sabia que o coração de Balaão não estava puro. No caminho, o anjo do Senhor apareceu na frente da jumenta para impedir que ele seguisse. Balaão não viu o anjo, mas a jumenta viu. Primeiro a jumenta saiu do caminho. Balaão ficou bravo e bateu nela. Depois ela se encostou num muro e machucou a perna de Balaão. Ele ficou ainda mais bravo e bateu nela de novo. Por fim, a jumenta simplesmente se deitou no chão e Balaão bateu nela pela terceira vez. Foi então que algo inacreditável aconteceu. Deus fez a jumenta falar. Ela perguntou: "Por que você está me batendo? Eu sempre fui uma boa jumenta para você." Balaão, sem perceber o que estava acontecendo, respondeu à jumenta como se fosse normal. "Você está zombando de mim." A jumenta disse: "Eu sou a mesma jumenta que você sempre monta. Já fiz isso alguma vez com você antes?" E Balaão respondeu: "Não." Nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão. Balaão caiu no chão, assustado.
O anjo explicou que a jumenta salvou sua vida, pois ele estava no caminho errado. Balaão se arrependeu e disse que voltaria se fosse necessário. Mas o anjo deixou que ele seguisse, lembrando que ele só podia falar o que Deus mandasse. Quando Balaão chegou diante do rei Balaque, ele não amaldiçoou o povo de Deus, mas o abençoou, porque foi fiel à palavra do Senhor. Deus vê o que está no nosso coração, mesmo quando fingimos estar fazendo o que é certo. Às vezes ele usa formas bem diferentes para nos corrigir. Até uma jumenta. O importante é obedecer a Deus com sinceridade, mesmo que ninguém esteja vendo. Você já se perguntou como foi o dia em que nasceu o menino que mudou o mundo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a continuar fazendo mais histórias. Nesta história, vamos conhecer a jornada de Maria e José até Belém, o nascimento de Jesus em um lugar simples e a visita dos pastores que anunciaram alegria a todos. Há mais de 2000 anos, em Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Certo dia, um mensageiro do céu, o anjo Gabriel, apareceu e disse: Maria, Deus te escolheu para ser a mãe de um menino muito especial. Ele será chamado Jesus e será filho de Deus. Maria, assustada, perguntou: Como posso ter um filho? O anjo explicou: O Espírito Santo virá sobre você. Para Deus nada é impossível. Com ternura ela aceitou. Eis aqui a serva do Senhor. Maria era noiva de José, um homem justo e carpinteiro. Quando ele descobriu que ela esperava um bebê, ficou confuso e preocupado. Então, à noite, um anjo apareceu em sonho e disse: José, não tenha medo de receber Maria como esposa. Este filho foi concebido pelo Espírito Santo. Chame-o de Jesus, pois ele salvará o seu povo. Ao acordar, José acreditou e prometeu proteger Maria e seu futuro filho. Naqueles dias, o imperador Augusto ordenou que todos voltassem à cidade de sua família para se registrarem. José, cuja família vinha de Belém, partiu com Maria para lá. A viagem era longa e cansativa, mas eles confiaram em Deus. Chegando a Belém, encontraram as pousadas lotadas de viajantes. Bateram em todas as portas, mas não havia lugar. Um estalajadeiro, com pena deles, ofereceu um estábulo simples. Vocês podem se abrigar aqui com os animais. Naquela noite calma, rodeada por estrelas, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em panos limpos e o deitou numa manjedoura, o local onde se coloca a comida dos animais. De repente, o céu se iluminou e uma legião de anjos cantou: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que têm boa vontade. Logo depois, pastores que cuidavam de ovelhas nos campos próximos ouviram o anúncio e seguiram até o estábulo. Encontraram o bebê exatamente onde os anjos disseram e, maravilhados, contaram a todos o grande presente de Deus. Ao mesmo tempo, no Oriente, sábios estudiosos avistaram uma estrela brilhante no céu. Eles entenderam que aquele sinal apontava para o nascimento de um novo rei. Carregando ouro, incenso e mirra, realizaram uma longa jornada até Belém. Ao encontrarem Jesus, se prostraram em adoração e ofereceram seus presentes ao rei, humilde que dormia em um pequeno coxo. Ali estava o Rei dos Reis. Essa história de amor e esperança se espalhou por todo o mundo. Ela nos mostra que Deus muitas vezes escolhe o simples para revelar o grandioso, convidando-nos a cuidar uns dos outros com humildade e alegria. Aprendemos que Deus cumpre suas promessas e trabalha de maneiras inesperadas. Mesmo vindo num lugar humilde, Jesus nos ensina a valorizar a simplicidade, a confiar nos planos de Deus e a olhar com amor para quem precisa de cuidado. Você já se sentiu sozinha ou esquecida por todo mundo? A história de hoje é sobre uma mulher que passou por isso, mas descobriu que Deus nunca deixou de olhar por ela. Hagar era uma mulher egípcia que morava com Abraão e Sara. Deus havia prometido a Abraão que ele teria muitos descendentes, como as estrelas do céu. Mas o tempo passou e Sara ainda não conseguia ter filhos. Então ela teve uma ideia. Pediu que Hagar, sua serva, tivesse um filho com Abraão. Hagar obedeceu. Ela ficou grávida. Mas depois disso as coisas começaram a dar errado. Hagar começou a se sentir importante demais e Sara ficou com ciúmes. O clima na casa ficou muito difícil e Sara tratava Hagar com dureza. Com um coração triste, Hagar fugiu para o deserto.
Ela estava sozinha, grávida e sem saber o que fazer. Imagina só como ela se sentiu. Mas foi ali, no meio do deserto, que algo incrível aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu e falou com ela. O anjo disse: Hagar, serva de Sara, de onde você vem e para onde vai? Hagar respondeu que estava fugindo da sua senhora. Então o anjo disse para ela voltar e prometeu algo maravilhoso: que o filho que ela estava esperando seria forte e que sua família se tornaria uma grande nação. Naquele momento, Hagar percebeu que Deus estava vendo tudo. Mesmo quando ninguém mais parecia se importar com ela, Deus a viu. Ele conhecia seu nome, sua dor, sua história. Hagar então deu um nome para Deus: Tu és o Deus que me vê. Ela voltou para casa com uma nova esperança no coração. E quando o bebê nasceu, ela o chamou de Ismael, que significa Deus ouve. Essa história nos ensina algo muito especial. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, rejeitados ou esquecidos, Deus está vendo tudo e cuida da gente com amor. Ele nos conhece pelo nome e nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece difícil. Deus vê cada um de nós, mesmo nas situações mais difíceis. Ele está presente e cuida com amor. Você já ficou com muita fome ou sentiu vontade de desistir de algo difícil? Hoje, vamos conhecer uma história incrível sobre Jesus no deserto, onde ele enfrentou grandes desafios com coragem e fé em Deus. Jesus, o Filho de Deus, passou 40 dias no deserto sem comer, enfrentando o calor, a fome e as tentações do inimigo. Mesmo com tantas dificuldades, ele confiou em Deus e usou as palavras da Bíblia para vencer cada prova. Essa história nos ensina como a confiança em Deus nos ajuda a superar momentos difíceis. Depois que Jesus foi batizado, ele foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. Imagina só como ele estava com fome. O deserto era um lugar quente, com muito sol e poucas sombras. Mesmo assim, Jesus orava e confiava em Deus. Foi então que o inimigo, o diabo, apareceu para tentar fazer Jesus desistir de obedecer a Deus. Primeiro, o diabo disse: Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães para comer. Jesus estava com muita fome, mas ele respondeu com calma. A Bíblia diz que não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que vem de Deus. Com isso, Jesus mostrou que confiar em Deus é mais importante que qualquer vontade. Depois o diabo levou Jesus ao topo de um templo bem alto e disse: Se você é o Filho de Deus, pule daqui. Os anjos vão te salvar. Mas Jesus sabia que não precisava provar nada para o inimigo. Ele respondeu: A Bíblia diz para não colocar Deus à prova. Jesus escolheu obedecer a Deus em vez de fazer algo arriscado só para mostrar poder. Por último, o diabo levou Jesus a um lugar bem alto e mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse: Te dou tudo isso se você me adorar. Jesus ficou firme e respondeu: A Bíblia diz que só devemos adorar a Deus e servi-lo. Com essas palavras, o diabo foi embora, e os anjos vieram ajudar Jesus, trazendo alívio e cuidado. Jesus venceu todas as tentações porque confiava em Deus e conhecia as palavras da Bíblia. Ele não desistiu, mesmo estando cansado e com fome. Essa história nos ensina um valor muito especial. A confiança em Deus nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Quando você sentir medo, vontade de desistir ou passar por um momento difícil, lembre-se de que Deus está com você, assim como esteve com Jesus no deserto. Confie nele, ore e peça ajuda, porque Deus sempre cuida de quem o ama. Você já quis mudar algo errado que fez para ser uma pessoa melhor? Hoje vamos conhecer a história de Zaqueu, um homem que aprendeu a ser honesto e descobriu o amor de Deus. Zaqueu era um homem rico que cobrava impostos, mas enganava as pessoas para ficar com mais dinheiro. Um dia ele ouviu falar de Jesus e quis muito conhecê-lo. Mesmo sendo pequeno e enfrentando uma multidão, Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus. O que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Essa história nos ensina que nunca é tarde para ser honesto e seguir o caminho de Deus. Zaqueu vivia na cidade de Jericó e era chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha muito dinheiro, mas as pessoas não gostavam dele porque ele pegava mais dinheiro do que deveria. Zaqueu não era honesto e isso deixava seu coração vazio. Um dia ele ficou sabendo que Jesus, o homem que falava sobre o amor de Deus,
estava passando por Jericó. Zaqueu quis muito ver Jesus, mas tinha um problema. Ele era muito baixinho, e uma multidão enorme estava no caminho. Determinado, Zaqueu correu na frente da multidão e subiu em uma árvore bem alta, chamada Sicômoro. De lá, ele podia ver Jesus chegando. Quando Jesus passou por baixo da árvore, ele parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça daí, hoje vou visitar sua casa. Zaqueu ficou surpreso e muito feliz. Ele desceu rápido e levou Jesus para sua casa, cheio de alegria. Mas as pessoas ao redor começaram a reclamar. Elas diziam: por que Jesus vai à casa de um homem tão desonesto? Zaqueu ouviu isso e sentiu no coração que precisava mudar. Ele se levantou e disse a Jesus: Senhor, vou dar metade do meu dinheiro aos pobres. E se enganei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu prometeu ser honesto e corrigir seus erros. Jesus sorriu e disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Eu vim para encontrar e salvar pessoas como Zaqueu. Zaqueu aprendeu que ser honesto é mais importante que ter muito dinheiro. Ele descobriu que Deus o amava e que podia mudar para viver de um jeito que agrada a Deus. Essa história nos ensina um valor especial. A honestidade nos aproxima de Deus e dos outros. Quando erramos, podemos pedir perdão, mudar nossas atitudes e fazer o que é certo. Deus sempre está pronto para nos ajudar a ser pessoas melhores, assim como ajudou Zaqueu. Você já viu uma mãe amar tanto seu filho que fez uma promessa especial a Deus? Hoje vamos conhecer a história de Ana, uma mãe que amou seu filho Samuel e confiou em Deus com todo o coração. Ana era uma mulher que sonhava em ser mãe, mas não podia ter filhos. Com muita fé, ela orou a Deus e prometeu que, se tivesse um filho, ele serviria ao Senhor. Deus escolheu Ana e deu a ela Samuel. Ana cuidou dele com amor e, quando ele cresceu um pouco, levou-o ao templo para cumprir sua promessa. Mesmo estando tão longe, Ana nunca deixou de amar Samuel. Essa história nos ensina que o amor de uma mãe é generoso e confiável em Deus. Ana vivia numa cidade chamada Ramá e amava a Deus, mas estava muito triste porque não conseguia ter filhos. Todo ano ela ia ao templo orar com seu marido, Eucana, mas seu coração doía. Outras pessoas até zombavam dela, o que a deixava ainda mais triste. Um dia, Ana decidiu falar com Deus de um jeito especial. Ela foi ao templo, ajoelhou-se e orou com lágrimas, dizendo: Senhor, se me der um filho, prometo que ele vai te servir para sempre. Eli, o sacerdote, viu Ana orando e achou que ela estava tão emocionada que parecia falar sozinha. Ele abençoou e Ana voltou para casa com esperança. Deus ouviu a oração de Ana e ela teve um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Ana cuidava de Samuel com muito carinho, cantando para ele e ensinando-o sobre Deus. Ela sabia que tinha feito uma promessa. Então, quando Samuel estava um pouco maior, talvez com uns 3 ou 4 anos, Ana o levou ao templo. Lá, ela disse a Eli: Este é o menino que pediu a Deus. Agora ele vai ficar aqui para servir ao Senhor. Ana não estava triste, mas feliz, porque sabia que Samuel estava nas mãos de Deus. Deixar Samuel no templo não foi fácil, mas Ana confiou em Deus. Todo ano ela voltava para visitar Samuel e levava uma túnica nova, que ela mesma costurava com amor. Samuel cresceu forte e obediente, ajudando no templo e aprendendo sobre Deus. Ana nunca parou de amar seu filho, e Deus abençoou ainda mais, dando a ela outros filhos. Samuel se tornou um grande servo de Deus, ouvindo sua voz e ajudando muitas pessoas. Tudo porque Ana confiou no Senhor e o amou com um amor generoso. Essa história nos ensina um valor muito especial. O amor de uma mãe é tão grande que coloca Deus em primeiro lugar. Ana amava Samuel, mas sabia que obedecer a Deus era o melhor para ele. Quando amamos alguém, podemos confiar que Deus cuida dessa pessoa, assim como Ana fez. Seja honesto, tenha fé e lembre-se de que Deus sempre vê o coração de uma mãe que ama. Você já se sentiu tão triste que achou que não podia continuar? Hoje, vamos conhecer a história de Elias, um homem que ficou muito triste, mas descobriu que Deus sempre está com ele. Elias era um profeta corajoso que falava sobre Deus. Depois de uma grande vitória, ele ficou muito cansado e triste, achando que estava sozinho. Ele fugiu para o deserto, mas Deus o encontrou, cuidou dele e mostrou que nunca o abandonaria. Essa história nos ensina que, mesmo nos dias mais difíceis, Deus nos dá força para seguir em frente. Elias era um profeta muito valente. Ele amava a Deus e contava a todos que deviam obedecer ao Senhor. Um dia, Elias enfrentou os falsos profetas do rei Acabe numa prova incrível no Monte Carmelo. Deus mandou fogo do céu para mostrar que ele era o verdadeiro Deus, e todos ficaram maravilhados.
Elias se sentiu forte, mas logo depois, a rainha Jezabel ficou furiosa e disse que ia mandar prendê-lo. Elias ficou com medo e fugiu para o deserto, deixando tudo para trás. No deserto, Elias estava muito cansado e triste. Ele se sentou debaixo de uma árvore e disse a Deus: "Não aguento mais, Senhor. Estou sozinho e acho que é melhor desistir." Ele estava tão fraco que só queria dormir. Mas Deus viu a tristeza de Elias e cuidou dele. Enquanto Elias dormia, um anjo apareceu e trouxe pão fresquinho e água. O anjo disse: "Levante-se, Elias, coma e beba." Elias comeu, bebeu e se sentiu um pouco melhor. Ele dormiu de novo, e o anjo voltou com mais comida e água, dizendo: "Você precisa de força para continuar." Com a comida que Deus mandou, Elias ficou forte o suficiente para caminhar por muitos dias até chegar ao Monte Horebe, um lugar especial. Lá, ele entrou numa caverna e falou com Deus. Elias disse: "Senhor, estou com medo e acho que sou o único que te ama." Deus respondeu com carinho, pedindo que Elias saísse da caverna. Primeiro veio um vento forte, depois um terremoto e então um fogo. Mas Deus não estava nessas coisas. Finalmente Deus falou com Elias numa voz calma e suave, como um sussurro. Ele disse: "Você não está sozinho, Elias. Eu estou com você e ainda há muitas pessoas que me amam. Volte e continue meu trabalho." Elias sentiu seu coração mais leve. Ele entendeu que Deus nunca o abandonaria, mesmo nos dias mais tristes. Com nova coragem, Elias voltou para fazer o que Deus pediu, sabendo que o Senhor estava sempre ao seu lado. Essa história nos ensina um valor muito especial. Quando estamos tristes ou cansados, Deus nos vê, nos cuida e nos dá força para continuar. Não importa o quão difícil pareça, podemos orar e confiar que Deus está conosco, como esteve com Elias. Você já viu uma família trabalhar unida para fazer algo incrível com Deus? Hoje, no Dia da Família, vamos conhecer a história de Josué, que ajudou o povo de Israel a escolher amar e obedecer a Deus como uma grande família. Josué era um líder valente que guiou o povo de Israel para a terra prometida por Deus. Depois de muitas aventuras, ele reuniu todas as famílias e pediu que escolhessem servir ao Senhor com todo o coração. Sua coragem inspirou todos a viverem juntos para Deus. Essa história, perfeita para o Dia da Família, ensina que famílias unidas em fé podem fazer grandes coisas com Deus. Josué era um homem corajoso que amava Deus. Ele foi escolhido para liderar o povo de Israel depois de Moisés. Por muitos anos eles viajaram, enfrentaram batalhas e viram Deus fazer milagres, como abrir o rio Jordão para eles passarem. Josué sempre obedecia a Deus e ensinava o povo a fazer o mesmo. Quando finalmente chegaram à terra prometida, Josué sabia que era hora de falar algo muito importante para todas as famílias de Israel. Ele reuniu todo o povo num lugar chamado Siquém. Havia mães, pais, avós, crianças, todos juntos como uma grande família. Josué queria que eles lembrassem de tudo o que Deus tinha feito. Ele contou como Deus os tirou do Egito, os protegeu no deserto e lhes deu uma nova terra. Então Josué disse: "Vocês precisam escolher hoje a quem vão servir. Existem outros deuses, mas eu e minha família escolhemos servir ao Senhor." Ele falou com tanta força que todos ouviram com atenção. As famílias de Israel pensaram no que Josué disse. Elas sabiam que Deus era bom e sempre cuidava delas. Então elas responderam: "Nós também escolhemos servir ao Senhor. Ele é o nosso Deus." Josué ficou feliz, mas quis ter certeza de que elas estavam falando sério. Ele disse: "Se escolherem Deus, precisam obedecer a Ele com todo o coração." O povo prometeu que sim, e Josué fez um acordo com eles. Ele colocou uma grande pedra perto de um carvalho para lembrar a todos daquela promessa. Josué também escreveu as palavras de Deus num livro para que as famílias nunca esquecessem. Ele queria que pais e mães ensinassem seus filhos a amar e obedecer a Deus. Depois disso, o povo viveu em paz na terra, e Josué continuou liderando com coragem até ficar bem velhinho. Sua vida mostrou que, quando as famílias se unem para seguir a Deus, Ele as abençoa e as mantém fortes. Essa história nos ensina um valor especial para o Dia da Família. Quando uma família decide obedecer a Deus junta, ela cresce em amor e força. Assim como Josué e o povo de Israel, podemos orar, ler a Bíblia e fazer o bem juntos. Não importa se a família é grande ou pequena, Deus fica feliz quando nos unimos para amá-lo. Neste Dia da Família, celebre com os que você ama, escolhendo seguir a Deus todos os dias. Você já imaginou pássaros trazendo comida para alguém? Hoje, vamos conhecer a história de Elias, um homem que foi alimentado por corvos porque confiou em Deus. Elias era um profeta corajoso que obedecia a Deus. Quando ele avisou o rei Acabe que não choveria por causa da desobediência do povo,
Deus o protegeu de um jeito surpreendente. Ele mandou Elias se esconder perto de um riacho e corvos levaram comida para ele todos os dias. Essa história mostra que Deus cuida de nós de maneiras inesperadas quando confiamos nele. Elias era um profeta que amava a Deus e falava a verdade. Um dia Deus pediu que ele avisasse o rei Acabe que não choveria em Israel por muito tempo, porque o povo estava adorando deuses falsos. Acabe ficou bravo, mas Elias não teve medo. Ele sabia que Deus o protegeria. Depois de dar o recado, Deus disse a Elias: "Vá se esconder perto do riacho de Querite, onde você terá água para beber. Eu vou mandar corvos levarem comida para você." Elias obedeceu rapidinho e foi para o lugar que Deus mandou. No riacho de Querite, Elias encontrou um lugar tranquilo. Ele bebia água fresquinha do riacho, mas não tinha comida por perto. Então, algo incrível aconteceu. Toda manhã e toda tarde, corvos voavam até Elias trazendo pão e carne. Esses pássaros eram enviados por Deus, e eles nunca falhavam. Elias comia o que os corvos traziam e agradecia a Deus por cuidar dele. Mesmo estando sozinho, ele não se sentia abandonado, porque sabia que Deus estava com ele. O tempo passou e o riacho começou a secar, porque não chovia como Deus tinha dito. Elias podia ter ficado preocupado, mas ele confiava em Deus. Então, Deus falou com ele outra vez: "Levante-se e vá para a cidade de Sarepta. Lá, uma mulher vai te ajudar." Elias obedeceu mais uma vez. Quando chegou a Sarepta, ele encontrou uma viúva que estava juntando lenha. Ela era pobre e tinha muito pouco, mas Deus a escolheu para ajudar Elias. A viúva compartilhou sua comida com ele, e Deus fez um milagre. A comida dela nunca acabou enquanto Elias ficou lá. Elias aprendeu que Deus sempre cuida dos seus filhos, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Os corvos trazendo comida e a viúva compartilhando o pouco que tinha, mostraram que Deus usa jeitos surpreendentes para ajudar quem confia nele. Essa história nos ensina um valor especial. Deus sempre provê o que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Não importa se estamos com fome, medo ou sozinhos, podemos orar e acreditar que Deus vai nos ajudar, talvez até de um jeito tão legal quanto mandar pássaros com comida. Você já continuou fazendo certo mesmo quando foi muito difícil? Hoje, vamos conhecer a história de Jeremias, um profeta que enfrentou grandes sofrimentos, mas nunca parou de confiar em Deus. Jeremias era um jovem escolhido por Deus para falar ao povo de Israel, pedindo que obedecessem ao Senhor. Mas as pessoas não queriam ouvir, e Jeremias sofreu muito por causa disso. Mesmo sendo rejeitado e enfrentando perigos, ele permaneceu fiel a Deus. Essa história nos ensina que, mesmo na dor, podemos buscar Deus e encontrar força para continuar. Jeremias era um jovem que amava Deus. Um dia Deus falou com ele e disse: "Jeremias, eu te escolhi para ser meu profeta. Você vai falar ao povo de Israel e pedir que eles parem de fazer coisas erradas." Jeremias ficou um pouco assustado, porque era jovem e achava que não sabia falar bem. Mas Deus disse: "Não tenha medo. Eu estarei com você e te darei as palavras certas." Jeremias confiou em Deus e começou sua missão. O povo de Israel estava desobedecendo a Deus, adorando estátuas e fazendo coisas ruins. Jeremias avisou que, se não mudassem, coisas tristes aconteceriam, como perderem suas casas e a cidade de Jerusalém. Mas as pessoas não gostaram de ouvir. Algumas zombaram dele, outras ficaram bravas, e até os líderes da cidade o trataram mal. Mesmo assim, Jeremias continuou falando o que Deus mandava, porque sabia que era importante obedecer. Jeremias sofreu muito por ser fiel a Deus. Às vezes, ele se sentia muito sozinho, como se ninguém o entendesse. Outras vezes tinha medo, porque as pessoas o ameaçavam.
Um dia, os líderes ficaram tão zangados que o jogaram numa cisterna, um buraco fundo e escuro, cheio de lama fria. Lá, Jeremias sentiu seu coração pesado, com tristeza e cansaço. Ele estava com fome, com frio, e achava que ninguém viria ajudá-lo. Mesmo assim, Jeremias orou a Deus, pedindo força, porque acreditava que Deus não o abandonaria. Deus viu a dor de Jeremias e enviou ajuda. Um homem chamado Ebed-Meleque ouviu sobre Jeremias e pediu ao rei para tirá-lo da cisterna. Com cordas ele puxou Jeremias para fora e Deus protegeu seu profeta. Depois disso, Jeremias continuou falando a verdade, mesmo que muitos ainda o rejeitassem. Ele amava o povo e queria que eles se arrependessem para receber o perdão de Deus. Jeremias nunca desistiu, porque sabia que Deus estava com ele. Essa história nos ensina um valor muito especial. Mesmo quando estamos sofrendo, podemos buscar Deus na dor. Jeremias sentiu tristeza e medo, mas orou e encontrou força para continuar. Quando você estiver triste ou com problemas, pode falar com Deus, como Jeremias fez. Ele sempre ouve e nos ajuda a seguir em frente, porque nos ama muito. Gostou dessa história? Então se inscreva no canal, deixe um like e escreva nos comentários: Deus cuida de mim. Clique no vídeo que vai aparecer agora para conhecer mais histórias incríveis da Bíblia.